Olá, família Chota Chame, mais uma vez bem-vindos. Eu quero vos agradecer, porque sem vocês não estaríamos aqui. Esse é o nosso espaço no qual abordamos várias questões relacionadas à cultura choco. A população mundial é imensa e nós estamos acima dos 8 bilhões de habitantes. A maior parte dessa população não está em África, mas quer queira ou não, nós os africanos acatamos muito bem a orientação de Deus, segundo a qual nós deveríamos multiplicar e encher a terra. E nós os chokwe não fugimos à regra. A procriação, a multiplicação dentro da cultura chokwe é estimulada, é incentivada. O nosso dia a dia leva as pessoas a procriarem. Enquanto país, dentro da cultura chokwe, dificilmente alguém terá apenas por vontade própria um filho, como acontece em outras culturas. Desde muito cedo, nós somos estimulados a procriar, a multiplicar. Por isso é que você pode encontrar adolescentes com filhos, casados, mas antes dos 18 anos. Isto é normal. Se podem perceber, isto não acontece por acaso. Isso só acontece porque a influência cultural está lá na vida do indivíduo. Uma das formas de levar as pessoas a essa influência são os provérbios. Nós temos vários. Um deles diz assim: Tutawasema que Chico Solela Mucunhi. Ou seja, o rato tuta que tem crias não aciona para si armadilha. O que quer dizer que muitas vezes são sacrificados os menores, são usados os menores para ajudarem a minimizar o impacto negativo das necessidades ou das coisas ao redor do pai. Então esse é um pensamento que estimula a procriação. Nós temos um outro pensamento, segundo o qual o Semawanuke, o Kuluana e o Kutuma. Nasce-se, procria-se, multiplica-se enquanto criança, enquanto jovem, para quando crescer apenas orientar algumas tarefas que deveriam ter sido feitas pelo pai e pela mãe, pelo facto de se ter filhos em idade aceitável, este já não as fará, porque vai mandar, vai orientar e alguém vai fazer para ele. Então olha-se para isso como sendo uma vantagem de ter gerado cedo. Há ainda um outro provérbio que diz o seguinte: Kalamba afe akuselemwana. Kalamba afe akuselemwana. Se morrer um ancião, o mais velho, em vez de herança, riqueza, é bom que ele deixe para ti filhos, família. Este é um outro provérbio que mostra que as pessoas, os filhos, são mais importantes que a riqueza. Temos ainda um outro pensamento que diz o seguinte: Alma semamana, alma landa kinga, oriculutve, ia. E isso até canta-se em músicas. Pode não parecer essa intenção, mas acaba influenciando as pessoas. Alma semamana, alma landa kinga, oriculutve, ia. Ou seja, um programa em gerar filhos, o outro programa em comprar bicicleta. E aqui bicicleta entenda-se um bem qualquer. Quem é que tem o melhor projeto? E a resposta é: o melhor projeto é daquele que programa ter filhos. Isto nos é incutido de forma não propositada, mas esses pensamentos vão ficando na cabeça de cada um. Olha que um projeta conseguir bens materiais, o outro projeta ter filho. A cultura diz que aquele que programou ter filho tem o melhor projeto na vida. Isso não é um acaso. Quando o pensamento diz que aquele que programa ter filhos tem o melhor projeto de vida, isto nos leva à compreensão, faz com que qualquer chokwe, qualquer pessoa que tenha nascido nesse meio, dê primazia a gerar filho, a multiplicação, a procriação. Mas, meu irmão, nós estamos na cidade, nós já não somos do interior, onde esses pensamentos fazem todo sentido aqui na cidade. E nós sabemos que o agregado familiar tem influência na estabilidade social, moral, econômica, financeira, etc., de uma determinada família. Quanto maior for o agregado familiar, maiores são as dificuldades, maiores aquece a cabeça ao provedor. E isso tem que se ter em conta, tem que se levar em consideração. Lá, no nosso interior, lá de onde a gente vem, com uma lavra resolve as necessidades mínimas da família. Já aqui na cidade não. Às vezes o tal salário mínimo não ajuda.
não chega para resolver os problemas da família. Nós precisamos estar atentos, embora seja importante, embora precisamos considerar a importância de gerarmos, de termos filhos, mas é bom planificar, tendo em conta que o número deles influencia nas nossas finanças. Não adianta pensar como lá no interior, porque aqui é na cidade. Espero terem gostado, mas essa apresentação em relação ao pensamento cultural choque relativamente a estímulo que levam as pessoas a procriarem num número diferente dos povos de outras culturas. Até já, até a próxima.